Olá, meu nome é o professor Rafael, aqui da PUC, e eu vou trabalhar com vocês tópicos especiais sobre licitações públicas. O objetivo dessa aula é tentar abordar os temas mais cobrados em licitação na primeira e na segunda etapa sobre licitações. Lembrando que licitações é uma matéria prevista na Lei 8666 de 93 e eu sempre brinco que a lei começa com o número 666, que é o número da besta, por quê? Sempre que a gente trabalha com fraude, sempre que a gente trabalha com violação de dinheiro público, alguma coisa relacionada à licitação existe. Então preste atenção nesses detalhes. Na Lei 8666, nós temos a previsão de 5 modalidades de licitação, que são concorrência, tomada de preço, convite, concurso e a César Menotti e Fabiano, melhor, leilão, que é a música mais famosa dessa dupla sertaneja. Então note bem, sempre que a prova te perguntar quais são as modalidades de licitação previstas na Lei 8666, você não pode duvidar. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Note o seguinte, é muito utilizado na administração pública a licitação chamada pregão. No entanto, a pregão não está previsto na Lei 8666 e as provas adoram incluir a seguinte informação, que a Lei 8666 faz a previsão de 6 modalidades de licitação, o que está errado. São 5 modalidades previstas na Lei 8666 e uma modalidade prevista na Lei 10.520. A Lei 10.520 fala apenas do pregão e seu último artigo diz: no que for omisso o pregão, analise a Lei 8666, no que for compatível. Então, note o seguinte, são 6 modalidades, 5 na Lei 8666 e uma modalidade na Lei 10.520. O pregão, quando foi criado, posterior à Lei 8666, tem a seguinte finalidade, dar celeridade ao procedimento licitatório. Tudo bem? Não dá para esquecer dessa informação. Segunda questão mais cobrada em prova sobre licitação é sobre o próprio conceito. Existe no conhecimento popular que licitação serve para o Estado procurar a proposta mais barata ou o valor mais interessante para o Estado, e nem sempre isso ocorre. A licitação busca sempre a proposta mais vantajosa para o Estado. E o que significa isso? Olha, eu, como Estado, prefiro pagar um pouco mais num produto ofertado por uma empresa que emprega um portador de necessidade especial do que pagar menos num produto para uma empresa que não faz o mesmo. Então, buscando essa ideia de que nem sempre é o menor preço ou o melhor preço, e sim a proposta mais vantajosa para a coletividade, você acaba acertando todas as questões que tratam sobre a definição do procedimento licitatório. Não dá para esquecer que você não quer a qualquer custo o menor preço. Uma empresa, por exemplo, que não atende a critérios ambientais, não pode trabalhar no procedimento licitatório. Uma empresa, por exemplo, que não tem os créditos trabalhistas em dia, não pode participar do procedimento licitatório. No entanto, quando uma empresa possui dívidas tributárias, mas mesmo assim deseja participar de uma licitação, ela necessita do quê? De uma decisão judicial dizendo que existe sim débitos com o fisco, mas esses débitos estão sendo discutidos no Poder Judiciário. O efeito dessa decisão é um efeito negativo de uma situação positiva, pois existe o débito, mas você quer uma decisão judicial dizendo que ele não tem efeito. Por isso é o que a gente sempre fala, um efeito positivo para um efeito negativo. Assim, essa empresa pode participar do certame licitatório. Essa é uma informação importante e as provas costumam alterar essa informação. E essa confusão é muito comum. Outro ponto que não pode deixar de ser estudado na hora da prova e não pode ser confundido com as modalidades, que são 6, são os tipos. Toda modalidade de licitação pode ter um tipo diferente de licitação. E quais são os tipos de licitação? Você tem menor preço, que é o primeiro tipo. Você tem a melhor técnica, que é o segundo tipo. Você tem a conjugação das duas formas, que é melhor técnica mais o menor preço juntos. E a quarta forma, a menor tarifa. Esses são os critérios objetivos que devem ser estabelecidos no edital para julgar qual a proposta sairá vencedora ou não do certame licitatório. Essa informação é fundamental.
as pessoas conseguem confundir as 6 modalidades com os 4 tipos. Ou provas que vão trabalhar com 1 é verdadeiro, 2 é falso, sempre trocam as palavras. Você tira de um lado a palavra modalidade e substitui por tipos. Por exemplo, na última prova se disse, são tipos de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão. Falso, porque isso são modalidades e não tipos. Lembre bem, tipos de um lado, modalidades do outro. Isso é importantíssimo para não perder um ponto que pode ser precioso na hora de passar ou não passar na primeira etapa. Continuando a nossa matéria, é fundamental você perceber que existe uma diferença entre a licitação fracassada e a licitação deserta. A licitação deserta, o nome tem que te ajudar. Na sua cabeça tem que vir a imagem de um deserto. A imagem de um deserto é sempre uma pessoa solitária, com muita areia ou muito gelo. Você está ali sem ninguém. A licitação deserta é que o Estado lança o edital e não aparece nenhum interessado. Essa licitação, então, está deserta, sem ninguém. Já a licitação fracassada, aparecem pessoas interessadas em contratar com a administração pública. No entanto, essas pessoas não conseguem cumprir os requisitos previstos no edital. Portanto, gera um fracasso na tentativa de contratar com a administração pública. É fundamental que você faça essa primeira distinção e prossiga nos seus estudos, principalmente com 3 artigos da Lei 8.666. Artigo 17, artigo 24 e o artigo 25. Nesses 3 artigos, existem possibilidades de uma contratação que prescinde da licitação, ou que não se faz a licitação, mas gera um contrato administrativo. Lembrando que a Lei 8.666 trabalha em sua primeira parte como fazer a licitação para depois fazer o contrato administrativo. Então, em regra, todo contrato administrativo precisa de uma licitação, a não ser nas hipóteses do artigo 17, 24 e 25. E quais são essas hipóteses do artigo 17, 24 e 25 que liberam a administração de licitar? São as hipóteses da licitação inexigível ou a licitação dispensada ou dispensável. Então você vai ter que colocar da seguinte forma o seu raciocínio. Existe possibilidade de realizar a licitação, mas a lei autoriza o poder público a não licitar. Isso é hipótese de inexigibilidade ou de dispensa? Dispensa. Dispensa, a licitação é sempre possível, mas a lei autoriza o poder público a não licitar antes de contratar. Já na inexigibilidade, não é possível licitar. Imagine que determinado município deseja construir um museu, e esse museu é para enaltecer os feitos de um grande piloto brasileiro chamado Ayrton Senna. E esse museu deseja ter o capacete utilizado por esse piloto em sua última corrida. Não adianta abrir um edital de licitação para que se tragam vários capacetes para que se escolha o que apresenta a melhor proposta para a administração pública, pois só existe um único capacete. Desta forma, a licitação é impossível. Nessas hipóteses onde a licitação é impossível, trabalhamos com a ideia de inexigibilidade da licitação, que estão previstas no artigo 25. A dica de prova, para o aluno não ficar decorando todas as hipóteses legais, é ele decorar o que está previsto no artigo 25, que é um rol meramente exemplificativo, e as outras hipóteses serão o quê? Serão as hipóteses do artigo 17 e 24, que trabalham com o rol taxativo. Então, note o seguinte, no seu caderno, comigo, de um lado coloque dispensa e inexigibilidade. Embaixo de dispensa, você vai anotar artigo 17 e artigo 24. Embaixo de inexigibilidade, você vai anotar o artigo 25. Embaixo disso, você coloca dispensa rol taxativo, porque você precisa de uma determinação legal para não realizar a licitação, pois é possível a competição. Do outro lado, as hipóteses do artigo 25 é impossível a competição. Dessa forma, o rol é meramente exemplificativo. Sempre que você se deparar com uma situação onde não é possível licitar, inexigibilidade.
Imagine que eu goste, eu como prefeito, queira fazer um grande carnaval no município que estou administrando e desejo contratar o show do Wesley Safadão. Não tem como abrir um procedimento licitatório para escolher, pois eu fiz uma opção musical através do meu gosto em fazer a contratação daquele cantor. Nisso não existe a licitação, mas existe o contrato. É impossível licitar nesse caso. É a hipótese clara e típica de inexigibilidade. Então, marque bem, essa é a grande diferença. Um é rol exemplificativo, o outro é rol taxativo. Marca bem essa possibilidade, que isso é tema recorrente de prova. Para terminar, nosso assunto de dicas sobre licitação, é interessantíssimo que antes de ir para a prova, o aluno saiba que existe nos últimos anos no direito brasileiro o famoso RDC, que é um regime diferenciado de contratação. Esse regime diferenciado de contratação traz a ideia do quê? De dar mais velocidade para a contratação, mas acontece uma diminuição do controle desse procedimento licitatório. Então é alvo de muitas críticas por parte da doutrina, mas está sendo utilizado. E sempre é cobrado o quê? Onde o RDC, o regime diferenciado de contratação, pode ser utilizado. Eu sei que já passou, mas ele foi criado para obras que trabalham com Copa do Mundo, Copa das Confederações, para os Jogos Olímpicos e para os Jogos Paralímpicos. Essa era a ideia inicial, utilizar um regime diferenciado de contratação para obras pensando nesses grandes eventos esportivos em que o Brasil seria sede. No entanto, isso foi ampliado e esta ampliação que traz os questionamentos nas provas. Ele foi ampliado para obras que se ligam ao PAC, o Projeto de Aceleração do Crescimento, foram ampliados para todas as obras que trabalham com infraestrutura nas cidades sedes e foi ampliado para o sistema prisional. Note o seguinte, o que foi criado para 4 possibilidades, nós acrescentamos 3 hipóteses. E essas 3 novas hipóteses causam questionamentos em provas. Note isso, é o artigo 1º da lei que trabalha com RDC, que vai colocando todas essas hipóteses. Ele busca uma velocidade maior em nome de um controle. Então, a pergunta mais chocante é a seguinte: licitação pode escolher marca? Em regra, não. Mas no RDC pode, porque ele é diferente. Olha o nome, é um regime diferenciado, é um regime diferente de contratação. Não dá, por exemplo, para você abrir uma licitação para comprar a bola que será jogada na final da Copa do Mundo. Talvez, se nós abríssemos uma licitação com o tipo menor preço, uma bola dente de leite, que é aquela bola de borracha, ganhasse. E a final da Copa já existe uma bola predeterminada. Então é possível, nesse caso, em nome de uma padronização, se escolher uma marca. Isso é uma grande diferença, isso é muito cobrado em prova. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado.